Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversas Rurais. O Conversas Rurais é um projeto financiado pela Comissão Europeia no âmbito dos projetos do Corpo Europeu de Solidariedade. O Conversas Rurais é um projeto que vai percorrer Portugal de norte a sul do país. Hoje nós estamos em Nelas, em Viseu, para discutir juventude e o futuro das aldeias. Por isso trouxemos 4 convidados que vão discutir então qual é que é o papel dos jovens no desenvolvimento do interior, quais é que são os problemas de fixação da população e como é que nós podemos tornar as nossas aldeias um local de futuro. Olá, sou a Ana, tenho 24 anos e sou natural de Viseu. Apesar de ter estudado matemática em Aveiro, atualmente exerço gestão na Associação Interioriza-te. A associação foi criada há 4 anos. É um bocadinho, digamos, à luz dos meus olhos, porque traz muita oportunidade para o interior, atrai o jovem e é com isso que me identifico. Olá, sou Francisca Nogueira, tenho 17 anos, sou natural de Nelas e sou a Presidente da Associação de Estudantes da Escola Secundária de Nelas. Olá, sou o Pedro Moraes, sou o Presidente da Junta de Freguesia de Vilar Seco desde 2021. Estive fora durante 15 anos do interior de Portugal, regressei a construir casa, construir família e para mim o interior, definido numa palavra, é belo. Olá, o meu nome é Daniela Oliveira, sou engenheira civil de profissão, sou natural de Gouveia, no distrito da Guarda, e no passado dia 12 de outubro fui eleita para a vereação da Câmara Municipal de Gouveia. Diz quando? Quando quiser? Ok, pronto. Então vamos começar. Ok, boa tarde, bem-vindos a todos, obrigada por terem aceito este convite. Bem-vindos ao primeiro episódio do Conversas Rurais. O meu nome é Carolina Ramon e sou a gestora de projetos da Rural Move. O projeto Conversas Rurais é um projeto que visa então levar e discutir temas do mundo rural a várias localidades do interior de Portugal. Este é um projeto que vai percorrer Portugal de norte a sul e hoje começamos em Nelas, aqui na FETI, na Feira de Emprego Técnico do Interior, para discutir um tema essencial para o mundo rural, que é então a juventude e o futuro das aldeias do interior de Portugal. Vamos discutir então de que forma é que os jovens podem contribuir para o desenvolvimento do interior, quais é que são os maiores desafios para a fixação da população e como é que nós podemos tornar as aldeias então um território de futuro. Então tenho comigo 4 convidados que aceitaram vir então aqui discutir este tema essencial e que de diferentes formas representam a juventude no interior de Portugal. Temos aqui a Ana, que é natural de Viseu. A Ana acredita que cada pessoa tem um papel ativo na transformação do território que vive. Ela é licenciada em Matemática, no ramo da Gestão, pela Universidade de Aveiro, e neste momento trabalha na área de Gestão, sendo a gestora de eventos da Associação Interioriza-te, que é a associação que está então a dinamizar também a FETI. Que é uma associação que também se dedica a atrair e a reter jovens no interior de Portugal. Obrigada, Ana. Temos também connosco a Daniela Oliveira, que é natural de Gouveia, é engenheira civil e é formada pela Faculdade de Engenharia do Porto, da Universidade do Porto. Trabalha na área de fiscalização e de obras e gestão de projetos desde 2016 e neste momento abraça agora um novo desafio, porque foi eleita agora em outubro para a vereação da Câmara Municipal de Gouveia. É neste momento também, atualmente, vice-presidente da Conselhia do PSD, também de Gouveia. Obrigada. A Francisca Nogueira, tem 17 anos, é natural aqui de Nelas, é a atual presidente... Para quem está fora pode ouvir também, falamos dois. E não vai... E posso falar normalmente... Ok. Desculpem. Pronto. A Francisca Nogueira, então, que tem 17 anos, é natural de Nelas, é neste momento a atual presidente da Associação de Estudantes da Escola Secundária de Nelas e é estudante do 12º ano no curso de Científicas. Obrigada também pela tua presença. E por fim temos também o Pedro Moraes, tem 42 anos e é licenciado em Engenharia Civil. Tem 2 pós-graduações, uma em Higiene e Segurança no Trabalho e outra em Direção de Segurança e exerce funções na Autoridade Nacional de Desporto. Saiu da sua aldeia natal em 2001, mas regressaste em 2016, voltando a estabelecer as tuas raízes em Vilar Seco, aqui perto de Nelas. E desde 2021 que desempenha o cargo, então, de Presidente da Junta de Freguesia de Vilar Seco, encontrando-se agora no 2º mandato. Obrigada mais uma vez a todos pela vossa presença. Antes de começarmos então a discussão propriamente dita, eu queria fazer uma introdução ao tema da juventude e dar assim um contexto geral sobre esta temática para quem nos está a ouvir. Falar de juventude
e futuro nas aldeias é falar de um dos grandes desafios, mas também é falar de uma das grandes oportunidades do nosso país. Hoje, como todos devem saber, Portugal é um dos países mais envelhecidos da Europa. Mais de 23% da população tem mais de 65 anos, enquanto que os jovens até aos 24 anos representam apenas 22% da população. Nas últimas décadas, o abandono do interior tem sido uma constante. Há concelhos onde o número de habitantes caiu para mais de metade em apenas 30 anos. Milhares de aldeias perderam escolas, serviços e, sobretudo, jovens. E o resultado é um país cada vez mais concentrado no litoral, com vastas áreas rurais onde o tempo parece parado. Mas nem tudo é um desafio. Nos últimos anos temos assistido também a um renascimento da identidade rural, com jovens, como os que estão aqui agora, que escolhem ficar, regressar ou investir nos territórios do interior. A Rural Move tem sublinhado a importância de atrair e fixar estes jovens nos territórios rurais, lembrando que é destes jovens que depende a renovação da agricultura, do empreendedorismo e da inovação no interior e nestas zonas de Portugal. Também a União Europeia reconhece este papel e tem vindo a reforçar as políticas de apoio aos jovens das zonas rurais e remotas, promovendo, por exemplo, a digitalização, o trabalho remoto e novas oportunidades de participação e de formação cívica. A verdade é que nós, todos os que estamos aqui, e a Rural Move em específico, acreditamos que o interior tem futuro e é um lugar de futuro, mas esse futuro precisa de ser construído por quem acredita nele. E é sobre isso e por causa disso que estamos aqui hoje. Então, para podermos falar e discutir como é que podemos imaginar, criar e viver este futuro juntos. Por isso, vamos começar. Vamos então mergulhar um bocadinho mais a fundo no tema, começando com o que é que significa ser jovem no interior atualmente. Há um sentimento de pertença ou de distância? Como é que o contexto rural molda as aspirações, os sonhos e as oportunidades dos jovens que vivem nele? Francisca, achas que os jovens da tua geração ainda olham para o interior como um lugar de partida ou já começam a ver o interior como um lugar onde se pode ficar e construir o futuro? Os dois. Eu penso que provavelmente esta ideia de o interior ser um local de partida começa a ser uma ideia se calhar um bocadinho mais antiga. Eu acho que os jovens atualmente começam a ponderar ficar. E isto porque eu acho, a nível pessoal e também pelo que eu vejo da minha geração e das pessoas com quem falo e com quem convivo, que é o interior começa a conseguir dar resposta a algumas das nossas ambições. Eu considero que nós somos uma geração muito ambiciosa e que quando queremos ascender na nossa vida, nós queremos ascender em grande. E eu penso que antigamente este desejo de saída era mais na tentativa de alcançar estes objetivos. Eu considero que agora, uma vez que o interior começa a conseguir dar pouco a pouco respostas a estas necessidades e também pela contrapartida de o litoral está a começar a ficar impossível de viver e as zonas urbanas estão a ficar muito saturadas, eu acho que os jovens começam a ver isso e então começam a tentar ponderar ficar em meios mais rurais e tentarem se fixar cá e também com a ajuda de iniciativas e de programas, eu acho que os jovens começam a não ter tanto essa ideia de ver o interior como um ponto de partida e sim de possível fixação. Obrigada. Ana, tu trabalhas diretamente com jovens de vários concelhos da região, no âmbito da Interioriza-te. O que é que tu notas nas aspirações dos jovens com quem trabalhas e com quem tens trabalhado? Ainda há muito complexo do interior? Nós agora temos feito bastante uma auscultação junto aos jovens em várias instituições de ensino, desde ensino técnico, ensino superior, ensino secundário também, portanto temos perspectivas diferentes, de idades diferentes, embora não muito distantes, mas acabam por ter um simbolismo diferente. E, curiosamente, há muita questão de que interior, sim, pelo lado da vida ser mais saudável, ser mais pacata, não haver a questão de tanto trânsito, haver a questão de eu quero sair ao fim de semana para fazer alguma coisa relacionada com o desporto e ser possível isso fazer. A questão da habitação também é algo que já começa a inquietar os nossos jovens, mas depois, por outro lado, há sempre aquela questão de
no litoral e nas cidades mais metrópoles há sempre uma agenda cultural, há sempre aquela questão de eu hoje de manhã quero ir ao cinema, à tarde quero ir ao teatro e à noite quero ir a um concerto. Nós aqui isso acontece que uma vez por mês. Então, embora comece a acontecer isso e comecemos a ter um bocadinho de agenda cultural, ainda está um bocadinho atrasada em relação àquela ambição e fuga que os jovens sentem e que necessitam disso também para experienciar, obviamente. Portanto, aquele estímulo de eu não quero ficar no interior, acho que já não é tanto por aí, acho que já se olha e já olhamos muito no sentido de oportunidade, mas é sempre aquela coisa de falta só mais um bocadinho. E acho que é aí que temos que trabalhar todos e Interioriza-te em específico, que tem trabalhado aqui bastante no território. Agora tenho uma pergunta. Espera aí que caiu tudo. Obrigada, Pedro. Eu tenho uma pergunta para vocês os dois. Esta pergunta é uma pergunta partilhada. Vocês são dois exemplos de jovens que decidiram envolver-se ativamente na política local. O que é que vos levou a cada um de vocês a dar esse passo? Este é pouco. Boa tarde e antes de mais obrigada pelo convite. Vou responder à tua pergunta fazendo até um pouco, pegando nas palavras que a Ana acabou de dizer aqui. Uma das coisas que me fez e que faz também, se calhar, a muitos jovens no Conselho de Gouveia interessarem-se pelo seu território e terem uma participação política ativa, acho que vem exatamente dessa vontade, dessa lógica de pertença. Nós, se calhar, pode existir nos jovens, às vezes, aquela ideia de que a política é uma coisa muito distante, muito difícil de fazer, mas a verdade é que, olhando, por exemplo, para o Conselho de Gouveia, que é um concelho com 12 mil habitantes e que tem quase uma centena de associações ativas e a funcionar de forma diária, a verdade é que as pessoas sentem todas o apelo a participarem nas suas terras e, portanto, quando sentem esse apelo cultural e associativamente, sentem-no também politicamente, fazer parte da solução, pensar nos seus territórios, o que é que eles precisam. Eu gostava de dizer só uma coisinha. Eu gostei muito de ouvir essa visão de que às vezes há uma parte cultural que nos falta, e eu gostava muito que vocês analisassem, por exemplo, o Concelho de Gouveia, que acho que é um bom exemplo de uma resposta cultural da zona interior e da Beira Alta, que tem respostas de teatro, de música, de dança, semanais, com festivais organizados pelas associações e que às vezes correm até no risco de sermos programadores uns para os outros, porque as associações são tantas e as pessoas envolvem-se tanto que depois se calhar não temos espectadores suficientes. E portanto acho sempre que a cultura e que as associações são um bom foco para fixar os jovens. E quem fala da cultura fala também dessa ação política. Foi acima de tudo isso que me fez iniciar a minha participação, ou seja, o que é que o meu território, em que é que eu posso pensar de forma diferente, em que é que eu posso ajudar, em que é que eu posso fazer a diferença. Sim. Obrigada. Os micros é a primeira vez. Bem, este aqui, lugar, se quiser, pode pousar, porque este é para o vídeo final, para o podcast, e este é para as pessoas. Em primeiro lugar, agradecer o convite, como tu hoje estou aqui convosco. O envolvimento na política e a pertença, começando pela pertença. Eu sempre achei que Vilar Seco fazia parte de mim, desde muito novo, que tinha o sonho de ser Presidente da Junta, foi um sonho concretizado. Lembro-me com 17, 18 anos ir à Assembleia de Freguesia e dizer na Assembleia perante homens já de barba rija, a dizer que um dia estaria aqui. E a pertença de ter saído para estudar, ter vivido bastantes experiências em determinados pontos do país e também da Europa, fez-me não perder esta vontade que eu tinha de regressar à minha aldeia e de achar que podia contribuir para uma forma diferente de fazer política e tentar construir algo diferente que aquilo que vinha a ser feito ao longo já de muitos anos. Não conseguia a primeira, conseguia a segunda,
e tentei principalmente dar um pouco de mim à comunidade, a começar pelos jovens, pelas crianças, desde o pré-escolar até ao 4º ano, o fim do primeiro ciclo, muito próximo deles, também para os preparar e para incutir neles o que é ser de uma aldeia e o que é que a aldeia tem, e que eles também ficarem com memórias no futuro e não perderem as raízes. E basicamente foi isso, dar um pouco de mim, da minha experiência de vida e profissional também, e servir as pessoas, basicamente. Ok. Obrigada. Seguindo um bocadinho então para falar de outro assunto também muito importante. Esqueci-me só de uma coisa. Desculpa, também é justo falar, quando a Ana falou da agenda cultural, nós aqui em Nelas também já temos. Há cerca de um ano para cá, o município também, bem, já tem essa agenda cultural e tem espetáculos também que estão, a maior parte, esgotados, com grupos, com artistas que se calhar era impensável tê-los cá, e temos cá e também a preços acessíveis, e também a de louvar essa iniciativa. Sim. E tem um cineteatro espetacular, que eu também já fui lá, e é um cineteatro com muitas condições, é muito bonito. Mas então, seguindo a conversa para outro assunto também muito importante e que obviamente é central quando falamos no futuro e em fixar os jovens, que é o trabalho e o emprego. E este talvez seja um dos principais desafios da fixação dos jovens no interior. Francisca, quando tu olhas à tua volta e vês aqui empresas e instituições na FETI, tu sentes que há oportunidades reais para trabalhar aqui na região? Sim. Eu penso que sim, eu penso que há, mas se calhar não a nível de todos os setores. Eu acho que há um grande número de oportunidades em certos setores, lá está, específicos. Acho que há um grande investimento e uma vasta oportunidade aqui. No entanto, acho que continua a falhar, lá está, em outros setores específicos que é inevitável dizer que ainda não há no interior. Para isso, lá está, as pessoas têm que sair. No entanto, acho que sim, acho que se pode considerar que, por exemplo, nelas mais especificamente, que a maior parte das empresas que estão aqui são cada região, eu acho que sim, acho que se pode considerar que há oportunidades reais de trabalho. No entanto, se calhar não, lá está, a nível de todas as áreas, e se calhar áreas essenciais para dar uma resposta mais abrangente e não só para quem quer aquele tipo de futuro específico, que é o que neste momento está mais à nossa disposição e será à disposição aqui do interior e do nosso município em específico. Ok. E Ana, do ponto de vista associativo e também como organizadores da FETI, que tipo de parcerias ou projetos é que vocês têm conseguido criar para então aproximar os jovens das empresas locais e contribuir então para lhes dar oportunidades para se fixarem na região? Já que estamos na FETI, vou explicar um bocadinho o conceito da FETI, que é a FETI foi construída e idealizada no sentido de mostrar aos jovens que também há oportunidades de emprego aqui no interior. Estamos sem nelas, portanto temos 2 zonas industriais, o tecido técnico é muito valorizado, daí a maior parte do convite ter sido feito às escolas profissionais, que é aquele que é essencialmente agora a mão de obra. Portanto a FETI foi bastante idealizada nesse sentido de colmatar o estímulo é que o jovem tem que no interior não há oportunidades. Há oportunidades, nós é que às vezes nem sabemos delas ou não queremos ir à procura delas porque estamos com a fuga para ir para fora. Neste sentido, visa também um bocadinho a missão que é a associação, a atração e a retenção de jovens e de talentos jovens no interior. Portanto, para nós é essencial todo o tipo de parcerias. Parcerias com municípios, parcerias conjuntas, e depois, obviamente, claro, parcerias com empresas e parcerias com instituições de ensino. Porquê? Nas empresas, nós por um lado necessitamos de saber porque é que as empresas não conseguem atrair e fixar os empregadores lá. Sabemos que estamos agora na geração Z, que é aquela dificuldade que nós queremos muito, nós ambicionamos muito e queremos sair e parece que andamos sempre aos saltinhos. Mas é que
alguma coisa, porque nós temos sempre um bichinho que nos inquieta a experimentar outras coisas. E, por um lado, temos esta perspectiva dos jovens e, por outro lado, temos as empresas que mencionam que não nos conseguem ter. E acho que o nosso papel enquanto associação começa, e nós vamos começar com trabalhos a partir daí, na questão de vamos tentar juntar a academia, vamos tentar juntar as empresas e criar sinergias juntos para ver se combatamos com este grande desafio que é a desertificação do interior. Obrigada. Pedro, e como é que as freguesias, que muitas vezes não têm assim tantos recursos, ou com poucos recursos, podem contribuir para atrair e fixar os jovens? A questão dos recursos é importante. No nosso caso, o nosso orçamento é muito reduzido. A freguesia com 600 habitantes, basicamente é para a despesa corrente e pouco para investimento. Mas a fixação dos jovens, alguns deles, lá na aldeia, às vezes não encontram trabalho e muitas vezes tento orientá-los e ajudá-los para eles poderem ficar. Muitos deles que arranjam trabalho em Viseu, por exemplo, pretendem ir morar para Viseu. E depois há que tentar desconstruir um bocadinho isso, mas depois chega ao ponto de não ter qualquer plano B para os poder ajudar. Isso reflete-se também um bocadinho nas condições também que são dadas às juntas de freguesia em diversas áreas. Eu sou um defensor que as juntas de freguesia deviam ter um papel diferente, um papel em que o Governo Central devia dar mais condições às freguesias no sentido de poderem atuar em diversas áreas, uma delas a juventude e a fixação dos jovens, por exemplo, nas casas de lutas. Nós não temos qualquer competência, qualquer instrumento que nos ajude, por exemplo, um jovem a comprar uma determinada casa. Nós sabemos identificar que tipo de habitações temos de lutas. Podíamos, porventura, criar um plano de habitação jovem em que o Estado poderia, porventura, nos ajudar a adquirir e a fazer algo do género para ter jovens, qualificar, habilitar, e não conseguimos, no quadro do PRR, P2030, não temos esse mecanismo. Possivelmente os municípios têm. E nós não podemos olhar, e eu digo isso muitas vezes, e perdoo a colega de painel que é do município, mas muitas vezes os municípios dizem que nós estamos no interior, somos esquecidos e os investimentos são para as zonas urbanas. E depois a nós, juntas de freguesia, acontece-nos a mesma coisa. Ou seja, o investimento que nós poderemos porventura ter é diminuto e aquilo que se queixa ao município acaba para vos influenciar a vocês. Exatamente. E depois ficamos sem ferramentas para podermos ajudar. Eu poderia falar aqui, criar um regulamento de incentivo, mas para aquilo que é pretendido é um valor diminuto e não acrescentaria muito. Por isso vou continuar nos fóruns onde eu estou a queixar-me a quem direito que havia de haver mais instrumentos para as juntas de freguesia, mesmo na área da juventude e habitação, mas nas mais diversas áreas nós acabamos por ser um órgão de gestão e a resolver pequenos problemas que são importantes, mas de grande dimensão. Mas que podiam ter mais ter mais competência, podemos ter mais orçamento. Podiam fazer mais diferença. Claro, devidamente fiscalizado, devidamente dentro do quadro legal, mas devíamos dar mais instrumentos para nós podermos melhorar as nossas infraestruturas, o que quer que seja. E não temos. É só isso. E Daniela, que medidas concretas é que os municípios podem adotar e que tu tens visto e que têm sido adotadas em Gouveia para criar emprego e para reter os talentos no território? Assim, voltando a dar um exemplo muito particular de Gouveia, que não será necessariamente o que acontece nos concelhos vizinhos, mas eu acho que o município de Gouveia tem, e eu ainda não tomei posse, portanto eu até hoje não faço parte do município, mas eu penso que o município de Gouveia, e o concelho de Gouveia em particular, tem uma ferramenta que faz com que os muitos jovens que se continuam a fixar no território o façam, ou seja, arranjem ferramentas para o fazer
porque têm uma ligação emocional grande ao concelho. O apoio muito grande e a dinâmica cultural e associativa que existe no concelho de Gouveia faz com que muitos dos jovens não só sintam esse apelo de continuarem, às vezes até de trabalharem fora e de continuarem consecutivamente a ter uma participação na vida do concelho e, portanto, isso também é um apelo a que eles regressem e que encontrem ferramentas para se ali fixar. Mas depois eu penso que os municípios do interior têm cada vez mais de fazer um investimento diferenciador no que diz respeito ao empreendedorismo, com medidas de alívio fiscal para as empresas, tanto as que já existem como aquelas que se querem fixar, e também para a contratação de jovens e, acima de tudo, para a fixação de jovens com escolhas profissionais, estão a faltar a palavra, jovens que tiram cursos superiores e que conseguem encontrar ferramentas para, por exemplo, trabalhar de forma remota. E, portanto, eu acho que esse é de facto um nicho que o município tem sabido aproveitar, tem conseguido apelar até mais do que qualquer outra coisa ao desenvolvimento cultural e associativo, que faz com que de facto os jovens não percam a ligação ao concelho, que encontrem ferramentas para se fixar na zona, mesmo que não consigam necessariamente emprego no concelho de Gouveia, mas consigam nos concelhos limítrofes. E, portanto, essa é uma das ferramentas. Uma também, e que o Pedro aqui falou e que é fundamental, e que é transversal a todo o país, mas que também é muito difícil nos concelhos do interior, é a questão da habitação. A verdade é que, por exemplo, o concelho de Gouveia tem um problema de habitação também gravíssimo. Tem um mercado de arrendamento que não dá resposta, tem um mercado de venda também que não é particularmente desenvolvido e, portanto, os municípios têm que, em conjunto com as diversas instituições, com usando ferramentas como a habitação a custos controlados ou o primeiro direito, conseguir dar resposta no que diz respeito à habitação, porque se essa é uma falha de todo o país, daquilo que são as mais-valias do interior, nós temos que os conseguir potenciar. Não basta ter emprego se depois os jovens não têm onde morar, não é? Exatamente. E a verdade é que isso é uma coisa que faz com que os jovens, se calhar, se afastem cada vez mais do litoral, ou seja, as condições de vida. Eu diria que aquilo que a Francisca disse é uma coisa que eu percebo que está completamente a mudar. Quando eu estava no secundário e as gerações antes das minhas, os nossos pais criaram-nos muito aquela ideia de que o sucesso não estava ali, estava fora. Portanto, era óbvio que nós vamos estar para fora e vamos permanecer fora. E as gerações de hoje não têm esse pensamento porque dão valor a outros tipos de coisas, dão valor à qualidade de vida, e, portanto, é importante absorver esses seus interesses e repê-los no conselho do território. Então agora vamos falar de futuro. Já falamos dos problemas, já falamos o que é que falta fazer, o que é que os jovens precisam, qual é que é a visão que os jovens têm atualmente do interior, mas o que é que falta mudar para as aldeias deixarem de ser vistas como o passado e passarem a ser então um laboratório de futuro? Francisca, se tu imaginasses o que é que poderia tornar nelas mais atrativo para os jovens, que tipo de espaços, atividades ou infraestruturas é que tu gostavas de ver e o que é que tu achas que os jovens gostavam de ver em nelas? Primeiramente, eu acho que os jovens atualmente e suponho que fosse assim já antes também, são muito dados à confraternização, principalmente à noite, durante os fins de semana, sempre que dá, basicamente. Eu acho que o que falta aqui um bocadinho no interior e no nosso concelho em específico são mesmo este tipo de espaços para nós podermos sair um bocado, podemos estar a falar com música, será até um bocadinho mais tarde. Pronto. Eu acho que o investimento, se investir em algum tipo de infraestrutura, eu acho que para os jovens isso seria uma grande mais-valia e um ponto de interesse para nós. Além disso, a nível de espaços culturais, que agora se está a começar a verificar
um bom investimento aqui e que as pessoas começam a aderir e começam a criar hábitos diferentes que se calhar não tinham antes. Eu acho que esse tipo de iniciativas também são uma mais-valia para nós e nós consideramos bastante isso. Além disso, claro que a nível de pontos de emprego e propostas para o nosso futuro, eu acho que o investimento também devia passar muito por aí. O facto de se tentar descentralizar algumas sedes de algumas grandes companhias, de algumas grandes empresas, talvez trazê-las para o interior para dar resposta, lá está, às nossas ambições, eu acho que seria também uma forma de nos fixar cá e lá está, de gostarmos de cá estar. Ana, e como é que o associativismo juvenil e, por exemplo, eventos como a FETI e o trabalho de associações como a Interioriza-te pode ser um motor de transformação real nas comunidades do interior? Olha, eu acho que um bom fator para as pessoas permanecerem no território é muita questão de certeza e pertença. Nós, enquanto... Eu acho que tem o microfone. Não, tranquilo. Nós, enquanto associação, tentamos trabalhar nisso, quer seja com eventos mais culturais ou eventos mais ligados à parte de emprego, empreendedorismo, tentamos trabalhar e combater esta situação. Eu acho que é importante que os jovens também saiam. Eu própria saí, aqui no painel também já houve pessoas que saíram. Eu acho que é questão de, quando nós saímos, darmos cada vez mais valor ao local onde nós somos naturais.